de São José. Sua santidade tornou-se lúcida na singular união e intimidade que teve com Maria e com Jesus. E tudo isso transformou-se numa constante resposta de amor a Deus e na aceitação simples e generosa da sua vontade. Sua santidade é expressa também pelo denominativo que Mateus, no capítulo 1, versículo 19, lhe dá: homem justo. Ou seja, um homem que possuía a perfeição de todas as justiças. Qual o significado de um homem justo? O qualificativo justo que lhe é atribuído é reservado no Novo Testamento somente a Deus. E esse é o juízo de apreciação que os evangelhos fazem sobre São José. Naturalmente, muitos defenderam a alta santidade de José. Inclusive, alguns, como Gerson e Bernardino de Bustes, chegaram a defender a sua santificação no seio materno. Prerrogativa esta que teve o profeta Jeremias. Antes de saíres do seio da sua mãe, eu te santifiquei. Em Jeremias 1,5. Ou também de João Batista. Será cheio do Espírito Santo, desde o seio da sua mãe. Isso a igreja não coloca como uma afirmação, mas existe assim, a possibilidade realmente que José tenha sido santificado. E São José, então, exerceu muitas virtudes, principalmente o silêncio. Seu silêncio era meditativo, uma maneira de melhor viver o seu amor profundo por Jesus e Maria. Era um silêncio atento à presença significativa desses dois tesouros em sua companhia. Em virtude do seu silêncio, ele foi destinado por Deus, conforme exprimia o Papa Paulo VI, para ser como a sombra opaca ao redor de Jesus, mais para ocultar os raios do que para refletir. Sobre o poder da intercessão de São José. Numerosos escritores josefinos e santos defenderam o grande amor de intercessão de São José, justamente por reunir em si um tesouro de riquezas, concentrando os esplendores de todos os santos. O grande teólogo Tomás de Aquino ensina que alguns santos receberam o privilégio de nos proteger em casos especiais. A São José, porém, foi conferido o encargo de nos socorrer em todas as necessidades. E Santa Teresa também dizia: no céu é feito tudo o que São José pede. De fato, depois de Maria, São José ocupa o primeiro lugar no coração de Deus. Assim, ninguém depois de Maria e do Salvador pode nos conceder mais graças que São José. Gerson diz que no céu São José não pede, mas manda, ele impera. Dizem que São José, se nós somarmos todas as graças, todos os merecimentos de todos os santos, desde os primeiros santos, desde os apóstolos, depois do proto-mártir Santo Estevão, dos mártires, que teve no início da vida cristã, dos primeiros católicos, até os atuais, até João Paulo II, Santa Paulina e os últimos que foram canonizados, se unir, todos os privilégios que eles têm, São José sozinho tem mais privilégios e mais graças a serem distribuídas. Então, São José certamente é a pessoa certa para que nós invoquemos em todas as nossas necessidades. A devoção a São José teve um desenvolvimento surpreendente, culminando na proclamação dele como patrono da Igreja Universal. Não é do Universal do Reino de Deus, tá? Da Igreja Católica Apostólica Romana, Com o decreto Quemade Modum Deus, de Pio IX, ao 8 de dezembro de 1870. Nesse decreto, o Papa afirma que José, como pai de Jesus, voltamos à paternidade, constituiu como senhor de sua casa e suas propriedades, e como guarda dos seus tesouros mais queridos. A Jesus
ele abraçou com afeto paterno e nutriu com solicitude especialíssima. O Papa Leão XIII, no dia 15 de agosto de 89, explica o porquê do patrocínio de São José sobre toda a Igreja Católica com essas palavras. As causas e razões especiais pelas quais São José foi proclamado patrono da Igreja e em virtude das quais ele se colocou repetidas vezes sob a sua proteção são essas. Porque ele foi esposo de Maria e pai, como era reconhecido, de Jesus Cristo. Daí derivam sua dignidade, graça, santidade e glória. Sendo ele protetor de toda a Igreja, é também de todos os fiéis, particularmente das famílias. Na verdade, a família de Nazaré, da qual é chefe, torna-se o modelo mais sublime para todas as famílias. Por isso, todas as famílias devem tê-lo como seu protetor. Eu fiquei muito feliz aqui quando o seu Salve, agora de manhã, disse, né, que a Sagrada Família se encontrava já aqui rezando junto, né? Então, que coisa maravilhosa, né? Não tem palavras para... Então, ele deve ser, sim, o protetor de todas as famílias. Nós devemos confiar as nossas famílias também, claro, a Nossa Senhora, mas a José, que foi o pai providente, o pai, né, amoroso, o pai que cuidou, defendeu, protegeu, né, a Sagrada Família. Em virtude de sua específica missão de cuidar do tesouro divino do Pai aqui na terra, vivendo intimamente com Ele, tocando-o, sustentando e defendendo e educando-o. Na verdade, o mesmo corpo de Maria e que José protegeu é aquele que o sacerdote segura no momento da consagração na missa. São José nutriu, como nos ensina Pio IX, aquele que os fiéis deviam comer como pão da vida eterna. Portanto, existe uma relação profunda entre o ministério sacerdotal e a missão de São José. Ele é também o protetor da boa morte, justamente por ter morrido ao lado de Jesus e de Maria. E agora, já finalizando, então, falar só um pouquinho então sobre as devoções a São José. Eu acho que não sei se já está passando horário ou não, se não tem algum minuto ainda? Tá. Então, uma devoção bastante difundida desde o século XIV e presente até hoje é as 7 dores e as 7 alegrias de São José. É muito importante que a gente vá conhecendo, né? Claro, essa aí certamente vocês já conhecem, e também, então, praticando. No final do século XV, encontramos o Rosário de São José, e ainda hoje existem vários. Em 1597, ficou conhecida a Ladainha de São José, publicada em Roma e atribuído a Jerônimo Graziano, da Mãe de Deus. Também esta é, até hoje, muito rezada. Em 1850, multiplicaram-se diversas formas de Rosário de São José, Rosário Perpétuo de São José, Rosário do Devoto de São José, Terço a Maria Santíssima e a São José. Em 1649, surgiu a devoção do Cordão de São José, com as agostinianas da Bélgica, como forma de curar as doenças e livrar das ciladas do demônio. Essa devoção foi enriquecida por Pio IX, com indulgências. Os frades capuchinhos difundiram a devoção nascida com a Ordem Terceira Franciscana na França do Escapulário de São José. Da mesma forma, desde 1865, os camilianos divulgam o Escapulário da Bem-aventurada Virgem Maria, São José e São Camilo. Em 1875, surgiu no México a devoção de benzer as velas na festa de São José. Assim como ainda nesse mesmo país, a partir de 1903, implantou-se o costume de benzer a água de São José. Em Milão, desde 1854, implantou-se o culto perpétuo a São José, dedicando-lhe um dia a cada mês do ano. Surgiram depois a novena perpétua a São José,
os 7 domingos de São José, as 19 quartas-feiras de São José, as 7 quartas-feiras de São José, a prática das quartas-feiras dedicadas a São José é muito comumente ainda, né? Segundo até preceito da Igreja, né? Que sempre dedica nas segundas-feiras às almas do purgatório, às terças-feiras aos santos anjos, às quartas-feiras a São José, às quintas-feiras a Eucaristia, sextas-feiras a Paixão de Cristo, o sábado a Nossa Senhora e o domingo a Ressurreição de Jesus. Então esses são os dias da semana, né, que a Igreja comemora algo especial. Também temos aqui nos registros mais antigos que temos do conhecimento da devoção ao Sagrado Manto de São José, que vocês conhecem. São de 22 de agosto de 1882, quando o reverendíssimo Dom Francesco M. Petrarca, o arcebispo de Lanciano, a mesma cidade, onde teve o grande milagre eucarístico de Lanciano, na Itália, aprovou e convidou os fiéis a fazer uso dessa devoção. E é através dessa devoção que surge a Ordem do Sagrado Manto de São José. E depois, então, entre 2022 e 2023, surgiu também então, o óleo de São José, né, aprovado por Nossa Senhora, óleo de São José, o terror dos demônios. Que depois, num outro momento, como tem muita gente que veio de longe, a gente pode falar uns 5 minutinhos só, para ver talvez se alguém também ainda poderá levar esse óleo, né, desde que se encaixe nas condições previstas, então, para fazer a unção com óleo de São José. Então, agora, para terminar, eu quero contar uma historinha pequena para vocês. Oi? É bom historinha? Então, tá bom. Tá, eu escrevi aqui para não esquecer, porque tem alguns diálogos assim. Então, tá. Diz que um homem muito devoto a São José morreu e foi para o céu. Isso aí é para que vocês vejam a importância realmente de São José e como ele manda no céu. Ele, muito faceiro, né, quando morreu, ele era um devoto de São José, então ele foi direto lá para a porta do céu. Quando chegou na porta, São Pedro olhou bem, ele estava sentindo-se feliz de poder entrar no paraíso, mas quando tenta abrir a porta do céu, São Pedro aparece e diz: não pode entrar, não pode entrar. Você tem umas falhazinhas aí que não corrigiu, alguns pequenos pecados que não confessou, então precisa primeiro passar pelo purgatório para depois poder entrar no céu. Só que São José estava lá olhando e logo reconheceu o seu devoto. Ele chegou e falou para Pedro: é o Juca, né? Meu devoto, Pedro, devoto tão querido. Então São José chegou perto de São Pedro e disse: o que está acontecendo, Pedro? Por quê? Pedro disse: o Juca quer entrar, mas ele tem alguns pecados e ele precisa passar pelo purgatório. Ele não está em estado de graça, ele não se confessou. Então, tem pecados que não permitem entrar no reino de Deus, onde só se entra em santidade. José disse: Pedro, por favor, quantas vezes ele suplicou por mim e o meu filho Jesus ouviu, então deixa ele entrar. E você acha que Jesus não agirá agora? Você acha que Jesus não pode? Ele não pode apagar os seus pecados? Aí São Pedro respondeu: eu sinto muito, José, mas são ordens. Ordens são ordens, e é assim que funciona. Nós não podemos mudar essa coisa. Então José foi a Jesus e disse: Jesus, está acontecendo um probleminha lá na entrada. O Juca, o meu devoto, está querendo entrar no céu e o São Pedro não está deixando ele entrar.
Aí Jesus falou, sério, pai? Vamos lá ver o que está acontecendo. Chegando lá, Pedro disse, Jesus, a situação é essa, assim, assim, assim. Jesus ficou naquela situação e disse, agora, o que eu vou fazer? Se eu deixar entrar, aqui vai virar bagunça. Mas se eu não deixar entrar, meu pai vai ficar muito bravo. O que eu faço? Mas Jesus voltou-se para José e disse, José, ele vai ter que passar pelo purgatório, ele não está em estado de graça. José novamente disse, Jesus, só essa vez, ele era meu devoto. Jesus respondeu, José, sinto muito. José então disse, bom, se ele não pode entrar, eu também vou sair. Sim, se ele não entrar, eu estou saindo fora. Jesus disse, não, pai, não vá. Não faça uma coisa dessas. Daí São José respondeu, vou sim, pai. Jesus ficou muito triste e disse, não queria que isso acontecesse, vou sentir muito a sua falta, mas eu não posso fazer nada, meu paizinho. Mas as pessoas só podem entrar no céu sem pecados. José disse então, Jesus, tudo bem, eu acolho. Só que eu não vou ficar, eu sou intercessor até o fim. E apertado, Jesus baixou a cabeça e disse, então tá, sinto muito, São José. E São José voltou-se para Jesus e disse, eu vou, mas eu sou casado e eu vou levar a minha esposa. Não foi você mesmo disse que o matrimônio é indissolúvel? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Eu não posso ir embora sozinho sem a minha esposa. Vou levar Maria comigo. Jesus falou, pelo amor de Deus, não vai, não leve Maria. Não, Jesus, você não está entendendo. Eu sou intercessor até o fim. E daí depois, então, São José falou, não, eu vou e vou levar Maria comigo. E também tudo o que lhe pertence. Né? Essa é a decisão que eu tomei. E daí, então, José começou a recitar a ladainha de Nossa Senhora. Rainha dos anjos. Aí todos os anjos vieram para o lado de Nossa Senhora. Rainha dos patriarcas. Os patriarcas, tudo do lado de Nossa Senhora e São José ali. Rainha dos profetas. Todos os profetas aí no lado de Jesus e de Maria. Rainha dos apóstolos. Os apóstolos todos vieram e São Pedro também. Rainha dos mártires. Todos os mártires, então, né, desde os apóstolos, como também Santo Estevão, o proto-mártir, e todos os outros também vieram. Rainha dos confessores. Então, todos os confessores, sacerdotes vieram para o lado de Maria e de José. Rainha das virgens. Então, as virgens todas vieram, então, para o lado de Jesus e de Nossa Senhora. E rainha de todos os santos. E os santos, então, todos vieram lá para a porta do céu, prontos para sair. E daí, então, Jesus disse, por favor, Pedro, só dessa vez, senão o céu vai ficar vazio. E aí São Pedro deixou, então, entrar. Então tá, essa foi só uma pequena brincadeira, né? Mas, assim, para que nos leva a refletir, então, a importância de São José, né? Como ele é importante, né? No céu, como ele foi importante na terra, como ele cuidou, assim, do que Deus tinha de mais sagrado, né? O seu filho e a sua mãe. Então, realmente, ele tem todos os méritos necessários, né, para nos ajudar. Primeiro, se você quer conhecer melhor Maria, peça a São José. Se você quer conhecer Jesus, peça a São José. Né? E se você tem qualquer outro tipo de necessidade,
Mas a mais importante, se você quer ser santo, peça ajuda para São José. Ele certamente vai ajudar e é o caminho mais fácil para alcançar a santidade. Então, os objetivos assim desse pequeno apanhado sobre São José foi falar sobre a importância de São José, o maior de todos os santos. Também, outra coisa, eu faço e tenho certeza que vocês fazem também nas orações de vocês, ou às vezes na cartinha que vocês escrevem, né, fazendo uma pergunta à Nossa Senhora, mãezinha, né? Mãezinha me ajuda, mãezinha eu tenho um problema, mãezinha o que eu devo fazer? Nós não temos o costume de dizer paizinho a São José. Nós devemos fazer isso, né? Eu nas minhas orações, eu rezo, paizinho José, né? É uma forma da gente começar a ter mais carinho por São José, da gente se aproximar mais, da gente se sentir também filho de São José. E certamente ele vai nos acolher como um filho, vai nos acompanhar, né, por toda a nossa vida e principalmente sendo patrono da Boa Morte, também vai ser um grande advogado. Basta ver a historinha aqui que foi contada, né? Então, não precisa, né? Também, eu desde pequeno fui consagrado a São José, pelo meu pai, pela mãe, tive o nome de São José. Então ele fez parte da minha vida e até uma vez eu fiz uma pergunta para o Cláudio. Eu passei por muitas situações, muitos problemas e muitos momentos também que não tinha problemas, mas eu sempre percebi uma providência muito grande, né? E eu, depois que eu fui conhecendo mais São José, eu fiz uma pergunta então para Nossa Senhora pelo Cláudio, né? Ele diz assim, sim, São José sempre esteve ao teu lado. Eu não conseguia entender o porquê, né? Que problemas seríssimos, problemas gravíssimos, problemas de difícil resolução sempre acabavam acontecendo. E eu não rezava muito para São José, quase nada. Mas ele sempre esteve presente, ele passou na frente, né? Primeiro ele veio, primeiro ele agiu na minha vida, primeiro ele foi me transformando, ainda tem muito a ser transformado, ainda tenho que conhecer muito mais sobre São José, ainda tenho que amar muito mais São José, mas ele já desde o começo, ele já esteve presente na minha vida e agora mais do que nunca. E também a importância então, né, de amar São José para também poder conhecer melhor a Jesus e Maria. E por último então, eu só queria dar um recadinho para vocês aqui, procurem divulgar as devoções a São José, né? Particularmente agora nesse momento, o que a gente tem aqui ao alcance, o manto de São José, a trintena de São José. As pessoas também que vieram de fora, que teriam que pagar um frete para receber nas suas casas, levem 10, 20, 30, 40, 50, não importa, não precisa pagar nada agora, vão pagando devagarinho conforme as condições, paguem 2 meses, 3 meses, 4 meses, mandem um pouquinho por mês, mas vão divulgando São José. Né? Ele já chegou, né, por intermédio da ordem, a 160 mil pessoas, já está em 14 países que nós temos o conhecimento. Também ele já foi traduzido para o espanhol, com a ajuda da Liliane, lá dos Estados Unidos, foi traduzido para o inglês também. Então, às vezes, nós que estamos muito próximos, acabamos também esquecendo